Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos, espero que os irmãos estejam bem. Nós vamos para a nossa última aula, de ética cristã, tá bom? Nós iremos trabalhar nesta última aula a ética cristã e a política, a ética cristã e a conduta do cristão no culto, ou seja, a ética cristã e a liturgia, tá bom? Então, nós vamos tratar de assuntos hiper interessante, atual e que é necessário ser discutido, que é necessário que a gente aprenda para que possamos fazer o certo, o correto, principalmente quando se trata da igreja, do estar na igreja, do oferecer o culto a Deus. Isso é de extrema importância, tá bom, meus irmãos? Primeira parte da nossa aula nesta noite, nós vamos trabalhar o cristão e a política, tá bom? Então vamos lá. Este ano foi um ano atípico, em que a igreja, como nunca houve na história da igreja pós-reforma, um envolvimento tão sério, um envolvimento tão profundo da igreja na política como ocorreu esse ano, tratando-se de Brasil, a nível Brasil. A igreja teve uma participação muito importante na história política de 2022 no Brasil, tá? Então nós vamos tratar esse assunto, é um assunto em que muitos crentes debatem. Digo que até eu antes de não conhecer a matéria, de não estudar profundamente, eu tinha a minha repulsa, e as minhas os meus achismos sobre o envolvimento da igreja, o envolvimento do cristão na política. Afirmo aos irmãos que não deve ser como foi este ano, nós não estamos se tratando disso, nós vamos tratar aqui da importância da participação da igreja ou do cristão enquanto cidadão brasileiro, enquanto cidadão desta pátria, tá bom? Mas lembrando que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu, Então nós tivemos aí muitas divergências, brigas entre os crentes, divisões entre os crentes sobre essa questão da política no Brasil atualmente, mas até que ponto a igreja pode se envolver? Até que ponto é lícito ao cristão participar da política? Não com os exageros que houve, meus irmãos. Eu quero ser bem claro e dizer para os irmãos que todas as vezes que a igreja, na história, que a igreja se envolveu com a política, como foi esse ano aqui no Brasil, houve prejuízos muito sérios para a igreja. Houve prejuízos espirituais muito sérios para a igreja. Então a igreja deve se envolver e não se envolver. Como é que é isso, pastor? Nós vamos trabalhar para que os irmãos entendam o que é que eu estou querendo dizer. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Eu já quero ir para o primeiro ponto aqui, Eu já quero pular um pouco alguns parágrafos aqui na frente, Eu quero ir para o segundo parágrafo na introdução, que diz aqui, ó. Na realidade, porém, a política é a atividade necessária a um bom andamento e desenvolvimento da vida de uma nação, na qual a igreja está inserida. Então, a política, ela mexe não só comigo, mas ela mexe com toda a população, direta e indiretamente. Então, ou seja, as pessoas sofrerão influências políticas direto ou direta ou indiretamente. Pastor, como assim diretamente? Eu posso não ser um cidadão como participante da política, entendedor de política, conviver com a política e a política influenciar na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha comunidade, do meu bairro, da minha cidade, do meu estado, do meu país. Entende?
não necessariamente eu, como sabedor de política, me tornarei livre dela. Não, a política está aí, faz parte da vida. E é importante dizer, irmão, que quando a gente está falando de política, nós vamos ver aqui um pouquinho mais à frente, mas já para deixar claro aqui para os irmãos, em algumas partes nós estamos falando de diretrizes, né? Como, por exemplo, a gente vai trabalhar numa empresa e alguém fala, olha, a política da empresa é essa. Então, ou seja, as regras da empresa são essas. A política que eu estou aqui querendo falar não é meramente de uma regra de uma empresa, de uma regra de uma igreja, de uma regra de uma escola. Não, a política que eu estou querendo tratar aqui nesta aula é política governamental. Tá bom? Então vamos lá. O conceito de política. O vocábulo política vem do grego, quando buscava organizar as cidades-estados. Vem de duas palavras, polis, cidade, tikos, o bem comum dos cidadãos. Então, a palavra política, ela está atrelada, ou o seu significado está atrelado ao bem comum de uma comunidade, de um povo, de uma sociedade, tá? Então, a política é uma regra de vida que faz parte de uma comunidade para melhorar a vida de uma comunidade. Então, ou seja, a política ela não tem por objetivo melhorar a minha vida, melhorar a vida da minha igreja, melhorar a vida do meu companheiro. Não, a política ela tem por obrigação de trabalhar para a melhoria da comunidade em peso coletivo, tá? Então vamos lá. A política, pois, procura determinar a conduta ideal do Estado, pelo que seria uma ética social. Então, segurança para o bem comum é uma obrigação do Estado, é trabalhado, é exercido pelo ato político, né? Educação, saúde e assim sucessivamente. A política veio para trabalhar essas questões para a comunidade, tá bom? Então vamos lá. 4.1. O que é a política? Diretrizes de trabalhos, regras de uma empresa, escola, são essas as ideias no decorrer dos tempos. Mas, para a filosofia, a política tem outro sentido. Sentido esse de governar e reger os cidadãos de um Estado. Então, essa é a política que nós vamos trabalhar. Essa é a política que nós estamos aprendendo, tá? Não é a política como regra de um determinado ambiente, de uma determinada empresa, de uma determinada família, tá bom? Corremos. Quero deixar claro que nós, enquanto ser humano vivente, né, nós temos duas nacionalidades. Duas. Uma terrena e a outra celestial. Tá? Nós somos cidadãos da terra, mas também somos cidadãos do céu. Então nós temos duas nacionalidades. Tá bom? Então nós vamos tratar primeiramente aqui o cristão como cidadão dos céus. Enquanto cidadão dos céus, eu tenho que defender o quê, irmãos? Qual que é a minha ideia enquanto cidadão do céu? Defender a minha fé. Defender os ensinamentos que a igreja defende, que a Bíblia, né? Que a Bíblia me ensina, tá? Vamos tirar a ideia de igreja aqui, porque senão a gente parte de uma ideia tribal, né? E a gente tem a noção e sabemos que o Senhor tirará uma igreja de dentro da igreja. É importante deixar isso claro. Então é importante a gente colocar aqui que como cidadão do céu, não cidadão da igreja, mas cidadão do céu, nós temos como obrigação defender as ideias políticas bíblicas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? As regras bíblicas, os ensinamentos bíblicos, né? Aquilo que constitui a minha fé. Tá? Esse é o objetivo
meu enquanto cidadão do céu. Tá bom? Vamos lá. Só é cidadão do céu, é bem claro, aquele que é nascido de novo, tá? E é bem verdade que quando a gente aceita Jesus, nasce de novo, o nosso nome é registrado no cartório divino, no livro da vida. Nós temos um registro de nascimento no céu, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. (4.2). Vamos trabalhar aqui agora o 4.2. O cristão como cidadão da terra. A partir da década de 80, a comunidade protestante passou a ter uma maior influência na política brasileira. Ou seja, o cristão passou a fazer parte, a se candidatar, a ter crentes eleitos. Então, a igreja passou a ter uma determinada influência. De forma que a igreja vai crescendo no Brasil, ou veio crescendo no Brasil, a igreja como é que eu posso falar? Ela foi preterida pela gama política, né? Eles começaram a enxergar a igreja com outros olhos, novos eleitores, né? E procurar formas de agradar essa comunidade cristã que agora vem crescendo ou veio crescendo no Brasil, tá? Então vamos lá. Os direitos políticos. O cristão, como cidadão brasileiro, tanto pode votar como candidatar-se a cargos letivos. O cristão pode ser um político? Sim. É legítimo o cristão se envolver na política. Podemos citar vários personagens bíblicos que eram governantes estaduais, entre eles Neemias, Daniel, Salomão, Davi, José, né? Esdras e assim sucessivamente. Então, não é pecado, meu irmão, não é pecado, tá? O cristão, o servo de Deus, o crente, né, se candidatar, pleitear um cargo letivo na política, não é pecado. A Bíblia não condena. Uma outra coisa, eu devo, enquanto cristão, fazer o meu papel de cidadão brasileiro, votar. Então, quando eu não vou até as urnas votar, não estou cometendo um pecado bíblico, ou contra Deus, ou contra a igreja. Não, não estou. Mas eu estou violando a minha cidadania terrena, enquanto moro no Brasil, brasileira, né? Então, eu devo exercer as minhas funções. Vamos lá? O cristão, enquanto participante da política como governante, deve promover o mandato com temor a Deus. Aí é que tá difícil, né, meu irmão? Esse aí é que é complicado, né? Ser justo e honesto. Então, ou seja, pastor, o que isso quer dizer? Eu quero dizer que eu posso me candidatar a qualquer cargo letivo, tá? Quando eleito, eu não devo esquecer que eu sou crente. Então eu devo exercer essa nova função agora com temor a Deus, tá? Segundo, eu tenho que ser justo. Eu não tenho que privilegiar A, B ou C. Por exemplo, sou da igreja, eu vou privilegiar primeiro quem é da igreja. Não, eu não sou um político, um crente político. Eu sou um político. Então eu não devo só exercer este mandato em favor da comunidade evangélica. Segundo, eu tenho que ser honesto, tá? Então entrei lá, eu não devo esquecer que eu sou crente, que eu não devo pegar propina, que eu não devo furtar os cofres públicos, que eu não devo fazer mau uso do dinheiro público. Entende? Não é pecado eu ser um político. Pecado é eu ser um mau político. Um político corrupto, mentiroso, desonesto, injusto.
É aí que está o pecado. O pecado não está no cargo. O pecado está na má ou no mau uso do cargo. Entende, meus irmãos? Vamos lá. Irmão, quando eu também não compreendia, eu achava que crente não devia se envolver em política. E eu era bravo. Eu falava e dizia e tal, mas porque a gente não tem conhecimento, irmão. Mas agora que a gente está aprendendo, o crente pode sim se envolver na política. Tá bom? Então vamos lá. O cristão como eleitor. É de grande importância que o servo ou a serva de Deus saiba exercer o seu direito. Quando do momento das eleições municipais, estaduais ou federais, é hora de mostrar que é cidadão do céu, não se esqueça, exercendo um direito de cidadão da terra. Então, ou seja, eu sou um cidadão do céu, exercendo o direito de cidadão da terra. Eu não devo esquecer que eu sou crente. Então, ou seja, antes de votar, eu devo buscar a direção de Deus, eu devo examinar em quem eu estou votando, né? Ponto. Se houver um crente candidato, eu devo dar prioridade para o crente, não para o filho do diabo. Entende, meu irmão? Eu tenho que votar com sabedoria, tá bom? Eu tenho que pedir direção de Deus, porque eu sou cidadão da terra, mas eu não me esqueço que também sou cidadão do céu. E como cidadão do céu, eu devo compromisso aos céus. Eu não posso negar a minha fé. Eu não posso negar os ensinamentos bíblicos. Que aí sim, irmão, aí eu estou cometendo um pecado. Tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Antes de qualquer decisão, o crente em Jesus deve orar antes de votar, pedindo a Deus direção para não eleger o filho do diabo, a saber, crente vota em crente. Devemos procurar eleger os servos de Deus. E outra coisa, irmão, o cristão jamais vende seu voto. Não porque me deu um saco de areia, me deu um... E depois vai para a igreja dar glória a Deus, né? Vai pregar contra o pecado. Não me deu um saco de cimento. Não, porque a gente acha até que foi beneficiado. A gente acha até que a gente deu uma de esperto, né? Irmão, eu prefiro ser tratado como um idiota, mas no dia do arrebatamento da igreja, ouvir o som da trombeta e subir para o céu, do que dar uma de esperto e no dia do arrebatamento não ouvir a trombeta tocar. Tá bom? Então não venda o seu caráter por qualquer coisa. Vamos lá. Já tratamos esse assunto, que o cristão deve sim ser político, né? Então vamos lá. O cristão político. Havendo candidato cristão que tenha um perfil claramente identificado com Cristo, sério, comprometido com o reino de Deus, de bom testemunho na igreja, que seja honesto, cumpridor dos seus deveres como pai, como esposo, que tenha vocação para a vida política, o eleitor crente deve dar preferência à sua candidatura. Agora você tem na igreja um irmão que você sabe que ele é picareta, que ele é mentiroso, que ele não respeita a família. Você vai colocar ele lá, irmão? Você vai terminar de atrapalhar a vida dele. Você vai terminar de jogar ele nas mãos do diabo. Ah, pastor, mas ele é crente. Não, ele tem nome de crente, mas não tem caráter de crente. Ele não é sal da terra, ele não é luz do mundo. Tá? Então eu devo ver o perfil de quem eu estou votando. Tá bom? É assim que a gente analisa para fazer uma votação, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus. Vamos trabalhar agora uma outra coisa que na igreja é complicado também aqui. É a ética litúrgica. Tá? Nós devemos trabalhar isso aqui com muito cuidado, irmão, porque muitos de nós cometemos muitos erros e muitos desrespeito dentro da casa do Senhor. Então vamos lá. Paulo em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, diz assim, ó, porém, que tudo seja realizado com decência e ordem. Deve ser respeitada
à casa de Deus. Devemos evitar conversar no culto, mas como tem gente, né? Ele acabou de ver o irmão na rua, conversou com o irmão na rua, no trabalho, mas quando ele chega dentro da igreja, na hora do culto, ele quer conversar, né? Me faz lembrar aqui agora, irmão, quando a gente faz a leitura introdutória, porque nem a leitura introdutória os irmãos estão respeitando mais, né? A gente está fazendo a leitura introdutória, o nego está andando no meio da igreja, vai para lá, vai para cá, vem, dá risada, não abre a Bíblia. Irmão, você está num culto. Hora da leitura introdutória, preste atenção. Na hora da leitura introdutória, você está chegando atrasado no culto, fique na porta, não entre. Espere fazer a leitura bíblica. E aí você entra. É falta de ética. Na hora da leitura introdutória, o irmão tá lá lendo, o pastor tá lá lendo, e aí eu chego todo atrasado, bonitinho no meio da igreja passeando. Na hora da leitura introdutória, fique lá fora, irmão. Você chegou atrasado, espere terminar a leitura. Um minuto a mais, um minuto a menos, não vai mudar nada na sua vida. Já chegou atrasado mesmo, né? Então, vamos lá, meus irmãos. Tudo com decência e ordem. Deus é ordeiro, Deus é decente. Lembra do texto de Êxodo, que o povo estava no acampamento no deserto. E aí Deus chama Moisés e fala, Moisés, é o seguinte, Moisés. Cava buracos lá atrás do acampamento e fala para o povo que os dejetos eles devem fazer lá, nesses buracos, e depois fechar. Por quê? Porque Deus é ordeiro. Deus está dizendo, eu vou passar no meio do arraial e não quero ver essa imundície, essa desorganização. Deus é ordeiro, irmão. Então não venha dizer que foi Deus que mandou você fazer desordenadamente, que não foi. Deus é um Deus de ordem. Tudo com decência e ordem. Conversa na hora do culto. Então deixa eu continuar. E aí, leu a leitura introdutória. Meus irmãos, vamos orar. Quem quer oração? Aí um monte de nome, né? Dos irmãos pedindo oração. Aí enquanto uns estão orando, os outros estão conversando, batendo papo, olhando pasta de música, né? Olhando a pasta para ver qual hino vai cantar, conversando com A, conversando com B, né? Então, irmão, na hora de culto não é hora de conversa, tá bom? Então, é antiético. Então, coisa feia, o pregador tá lá pregando e você batendo papo. Tira atenção. Você tira a sua atenção, a do irmão e a do pregador. E desonra a Deus, porque você não está cultuando. Quer bater papo? Compra uma pipoca e senta na praça. Tá bom, meu irmão? Então vamos lá. Devemos evitar o excesso de aparelhos eletrônicos na igreja. Agora choveu, né? Os irmãos, principalmente em época de congresso, os irmãos estão lá louvando e tal, e aí tem um engraçadinho passando na frente de todo mundo, em vez de prestar atenção no culto, cultuar, adorar, ele está filmando o culto, né? Sem contar aqueles irmãos que o culto rolando e ele encosta um irmãozinho no outro e para tirar foto. No meio do culto. No meio do culto. Pastor, mas eu quero gravar o congresso, contrate alguém. Peça para alguém exclusivamente gravar o congresso para você. Pastor, mas eu quero gravar o culto, eu quero gravar... Contrate alguém para gravar para você, mas você vai cultuar, irmão. E não é toda hora o pregador vai pregar, você quer filmar. Os adolescentes vai cantar, você quer filmar. O jovem vai cantar, você quer filmar. A irmã Mariquinha vai cantar, você quer filmar. Então você não está no culto, você está trabalhando na Globo, né? Então, excesso de aparelhos na hora do culto deve ser evitado. Tem crente agora que na hora do culto ele vê WhatsApp, Facebook, Instagram, Direct, Telegram e assim sucessivamente. Deixe para você ver o seu WhatsApp, seu Facebook, seu Instagram, quando você sair do culto. O culto é um momento sagrado. Por que um momento sagrado? Porque o culto não é para você, o culto é para Deus. Isso é outra coisa, irmão. Tem um monte de gente que vai no culto, depois sai dizendo, mas que culto frio, que culto gelado. O culto não é seu, não é para você, o culto é para Deus. Quem tem que dizer se o culto tá bom ou não é Deus. Você tem que ir lá oferecer o culto para Deus. Ai, mas o pregador não pregou nada, a irmã não louvou nada, o grupo louvou desafinado. Não é para você, é para Deus. Tenha ética. Não saia falando mal do culto, ainda mais de um culto que não é seu, não é para você, o culto é para Deus.
Respeitar a leitura inicial, nós já falamos, né? Então vamos lá. Oportunidades. Vamos lá, meu irmão. Oportunidades. Uma saudação. 3 minutinhos. O que é uma saudação? O pastor chama você, fala assim, ó, irmão, o pastor Fábio está com a oportunidade de trazer uma saudação, né? Aí eu vou lá. O que é uma saudação? Eu vou saudar os irmãos com a paz do Senhor, paz do Senhor, meus irmãos. Pegar um texto bíblico, ler e me sentar. Isso é uma saudação. Tem gente que não. O pastor fala para ele, irmão, o irmão fulano está com uma saudação. Aí ele dá paz do Senhor aos irmãos, conta um testemunho, lê um versículo bíblico e ainda quer louvar. Ainda quer cantar. Abençoado, você foi chamado para trazer uma saudação. Tá? O que é uma... Aí depois, irmão, nós temos aqui, depois de saudação, palavra. Irmão está com a oportunidade de nos trazer uma palavra. Maravilha! De 10 a 15 minutos. Veja bem, você foi chamado para trazer uma palavra. Tem gente que é convidado para trazer uma palavra. Você não é o pregador da noite, ele quer pregar meia hora. De 10 a 15 minutos, irmão. Aí ele quer pregar, ele quer orar, ele quer louvar, ele quer dar o testemunho. Uma palavra. Se fosse testemunho, você era chamado para dar um testemunho. Ou você pode dizer, o pastor me chamou para dar uma palavra, irmão, mas eu quero dar um testemunho. Posso, pastor? Se o pastor te permitir, você aí tem até 20 minutos para trazer um testemunho. Então, saudação, 3 minutos. Palavra de 10 a 15, testemunho de 10 a 20 minutos. Pregação você tem de meia hora a 40, no máximo 50 minutos, porque senão fica chato, enjoativo e você acaba despregando tudo aquilo que você já pregou. Então, irmão, vamos ter moderação no culto, irmão. Outra coisa, chegou atrasado, senta no seu cantinho. Não, você já viu que tem irmão que chega atrasado e ele quer cumprimentar todo mundo na igreja? Principalmente os obreiros. Camarada chega atrasado no culto, aí ele quer sair cumprimentando um por um no púlpito. Chegou atrasado, irmão? Senta lá quietinho. É antiético. Outra coisa, o pregador está pregando e você lendo a Bíblia. O pregador está lá pregando e você aqui desfolhando a Bíblia. Não dando a mínima atenção porque está sendo pregado. É antiético. Pôs a igreja de pé para orar, irmão. Ore no nome de Jesus. Tá bom? Faça a oração no nome de Jesus. Ore junto com a igreja. Não deixa o irmão lá, irmão, vamos orar aqui pela irmã Mariquinha, que tá com um problema de saúde sério. Aí meia dúzia orando e meia dúzia conversando, batendo papo, dando risada. Tá bom? Irmãos, vamos ser prudentes. Vamos aprender a cultuar. Vamos ter reverência na casa de Deus. Vamos ser ético. Para finalizar, tem mais algumas coisinhas aqui que eu queria trazer para os irmãos, que é o seguinte: na igreja não é lugar de acariciar. Agora tá uma moda, né, dos casalzinhos, porque antigamente na igreja, quando eu me converti, há 20 e poucos anos atrás, tinha o lado dos homens e o lado das irmãs, que era justamente para evitar isso. Isso era bom, era ético. Hoje não. Hoje era todo mundo junto. Daí o que acontece? O casalzinho de namorado senta um do lado do outro e começa a se acariciar. E acariciar o rostinho, e acariciar o cabelinho, e acariciar a mão. Meu irmão, é um culto. Não é um culto de namorados. É um culto para Deus. Deixa isso para depois. O noivo com a noiva, o marido com a esposa. Meu irmão, não é lugar de ficar fazendo um carinhozinho. É lugar de cultuar no nome de Jesus. Tá bom? Isso é antiético e desagrada a Deus. Uma outra coisa aqui, ó. Evite comentar a pregação na hora que está sendo pregado. O irmão está lá pregando e você está aqui, ó, no ouvido dos outros. Isso é feio, irmão. Isso é desagradável. Isso é desrespeitoso. Isso é falta de educação. Outra coisa, ficar levantando toda hora para tomar água. Na tua casa eu tenho certeza que tu não levanta toda hora para tomar água quando está na frente da televisão. Toda hora vai no banheiro. Meu Deus do céu. Uma outra coisa,
largar a criança no meio do culto correndo para lá, e a criança grita, e a criança se joga no chão, é uma anarquia. Vai na igreja católica e vê se acontece isso. As crianças são sentadinhas do lado do pai, do lado da mãe. Entende? Porque, meu irmão, olha, se nós que dizemos que estamos fazendo certo, se nós que dizemos que adoramos o Deus verdadeiro e prestamos verdadeiramente culto, estamos tendo esse tipo de comportamento, tem alguma coisa errada. Então pegue seu filho, coloque ele do teu lado, não deixe ele ficar correndo no meio da igreja, sabe? Gritando. Não dê brinquedo pro teu filho brincar no meio da igreja. Lá não é lugar de brincar, sabe? Correndo para lá e para cá, isso é antiético, desrespeitoso, atrapalha o culto. E me atrevo em dizer, como profeta de Deus, Deus não está num culto bagunçado desse jeito. É por isso que você sai dizendo, eu não senti nada, o culto, mas também você não vai prestar culto, você vai levar a criança para ficar brincando, você vai... Você está entendendo, meu irmão? No nome de Jesus. Tá bom? Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Tem mais alguma coisinha aqui pra gente trabalhar. Já falei sobre toda hora aí pra tomar água. Olha, é uma bagunça. Não, só isso mesmo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Espero ter ajudado, tá bom? As nossas aulas retornará na segunda semana de fevereiro, tá bom? E até lá, eu espero que os irmãos façam uma leitura básica, leiam alguma coisa, exercitem a vossa fé, o vosso entendimento e o vosso conhecimento, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor. Até a próxima aula, que será sobre evangelismo pessoal, tá bom? Deus abençoe os irmãos, um grande abraço.